Bom, boa noite. Antes de tudo, queria agradecer o convite, o Moacir, e saudar a presença aqui do Sérgio Pires, presidente do PUC, Joel Krieger, chefe da CETRAN, o professor Fragomelli, Cascais e também do Miranda. Bom, eu me sinto um pouco intruso, porque eu não sou do urbanismo, não sou da arquitetura. A minha formação é na filosofia e a filosofia ela acaba assim por se dar uma certa liberdade que a gente muitas vezes não encontra em outras disciplinas, em outros ramos do saber. Então, nesse sentido, eu peço desculpas a vocês, porque eu me prendo ao meu jargão de filósofo, então eu me prendo ao texto, e peço um pouco a paciência, brevemente, no máximo 20 minutos, eu vou ler esse texto que eu preparei e espero que a gente possa ter um debate produtivo na sequência. Bom, eu chamo esse texto de O Corpo Urbano em Deslocamento, ou O Homem de Protágoras na Era do Automóvel. A gente lembrar da Grécia, Protágoras, ele tem um dito famoso, que é, em grego, Panton, Crematon, Metron, Nestin, Anthropos. Alguém entendeu? Diz assim, vocês já ouviram, o homem é a medida de todas as coisas. Claro, né? Para o homem é sempre a medida. Para o elefante é a medida. Mas eu continuo assim, a afirmação de Protágoras caberia muito bem aos cursos de urbanismo, ou melhor ainda, aos próprios institutos que determinam os traçados das vias, os desenhos das quadras e a distribuição dos espaços urbanos. Seria um lembrete constante das limitações que não deveriam ser cruzadas sem a devida reflexão. A expressão em latim non plus ultra, que significa não ir mais além do que os corpos humanos são capazes, respeitar a medida, e a medida é o corpo. A polis grega, a cidade grega, era o local que o olho humano era capaz de abarcar, o horizonte, aquilo que poderia ser transposto com a força dos pés ou talvez de uma carroça. Não sabemos de relatos de acidentes com carroças nas encruzilhadas. Devem ter acontecido alguns em toda a história. As fatalidades deste tipo de sinistro, no entanto, não devem ter sido relevantes. Apesar de Édipo, lembrando do personagem, ter se envolvido, podemos dizer, numa briga de trânsito, quem lembra da história de Édipo, isso estaria mais para um caso de road rage, né, a expressão em inglês, um acesso de uma raiva, né, que gera o trânsito, do que uma colisão propriamente dita. E Édipo era, no caso, o pedestre da história, um pedestre ofensivo, intolerante à violência da arrogância de Lário, do alto de seu carro. A gente lê o texto de Sófocles, você tem a expressão carro, traduzido como carro. Mas Lário está no alto, Édipo está parado, Lário fala, saia da frente, os capangas batem em Édipo, e Édipo fica virado e mata todo mundo. Então o road rage é o inverso, né? A medida no urbanismo de Protágoras, por assim dizer, é a que respeita o homem e a fragilidade do corpo humano, essencial para se salvaguardar a integridade do corpo. Ultrapassando esta medida, seja com velocidades inumanas ou com traçados viários exclusivos para os carros e motores em geral, o número assombroso de mortes se insinua como um dado macabro, que sequer causa espanto e indignação em nossos urbanistas. E é a eles que dirigimos nossa polêmica. Corrija-me, Miranda, mas são 40 mil mortos por ano. São 43 agora. 43, né? A gente teve essa terrível fatalidade antes de ontem, no Rio Grande do Sul, e, claro, nos comove, nos choca, mas por que 43 mil pessoas perdem a vida todo ano? Isso parece normal para a gente. Em 1959, os situacionistas, também filósofos metidos a urbanistas, publicaram um breve manifesto,
O texto de Guy Debord, publicado na Internacional Situacionista em dezembro daquele ano, é de uma clareza provocadora e de uma crítica precisa e profética, que escandalizaria muitos de nossos urbanistas conservadores, que ainda hesitam em priorizar o corpo humano e a escala humana. Diz Debord, cito: o erro de todos os urbanistas é considerar o automóvel individual e seus subprodutos, como a motocicleta, essencialmente como meio de transporte. A rigor, ele é a principal materialização de um conceito de felicidade que o capitalismo desenvolvido tende a divulgar para toda a sociedade. O automóvel como o supremo bem de uma vida alienada e inseparavelmente como produto essencial do mercado capitalista está no centro da mesma propaganda global. Ouve-se com frequência, este ano, 59, que a prosperidade econômica norte-americana dependerá em breve do êxito do slogan 2 carros por família. Sim, os carros reforçam a divisão da sociedade em classes e estimulam a corrida pelo consumo. O seu carro de 5 anos atrás já é visto como uma lata velha. Seu valor de troca se esvaiu, apesar de seu valor de uso ainda permanecer praticamente o mesmo. Se em 1959 o ideal norte-americano eram 2 carros por família, curiosamente este mesmo ideal, junto com todo o pacote cultural exportado por aquele país, aparece agora aqui, perto de nós, em propagandas imobiliárias que falam de 4 ou mais vagas de estacionamento, os novos empreendimentos, nomeados quase todos com termos anglófonos. A alienação também acontece em diversos sentidos. O sujeito, refém da motorização individual, restringe sua experiência da cidade ao conforto de seu automóvel, ignora as árvores floridas, buzina quando encontra um conhecido, passa longe daquilo que sempre foi o porquê de se viver em sociedade, o convívio, o encontro, programado ou fortuito. Não é de se espantar que a proliferação dos centros de compra avance junto à onda crescente que sufoca nossas cidades com sujeira, barulho e violência. O automóvel não é, lembrando de Ivan Illich, pensador fantástico, assim, convido também muita gente, todos a conhecer. Illich diz que o automóvel não é uma ferramenta convivial. Ele não favorece e tampouco enriquece o convívio das pessoas nos centros urbanos. Afirmou Illich, citação: as ferramentas conviviais que facilitam o desfrute dos valores de uso da pessoa se concentram em 2 extremos: os operários asiáticos pobres e os estudantes e professores ricos. São os 2 tipos de pessoas que andam de bicicletas. Mais direcionado aos próprios urbanistas, Debord escreveu, outra citação: querer refazer a arquitetura em função da existência atual, maciça e parasitária dos carros individuais é deslocar os problemas com grave irrealismo. É preciso refazer a arquitetura em função de todo o movimento da sociedade. Fim da citação. Ele também diz assim: não se trata de combater o automóvel como um mal. Sua exagerada concentração nas cidades é que leva à negação de sua função. É claro que o urbanismo não deve ignorar o automóvel, mas menos ainda aceitá-lo como tema central. Deve trabalhar para o seu enfraquecimento. Em todo caso, pode-se prever. Em todo caso, pode-se prever sua proibição dentro de certos conjuntos novos, assim como em algumas cidades antigas. A gente propõe aqui, por exemplo, em Curitiba, a criação de toda uma zona central de tráfego acalmado, uma zona 30, quilometragem, velocidade máxima. Fim da citação. Estranho observar como qualquer restrição que seja sugerida à circulação dos autos é imediatamente rechaçada pela nossa massa acrítica. Insinua-se que isto é a perda de direitos fundamentais. Não se pode restringir o ir e vir dos carros. Pois bem,
que venham os congestionamentos monstruosos, que aumentem todos os anos as cifras assustadoras dos óbitos e mutilados, que as calçadas sejam encurtadas ou mesmo suprimidas. Quem se arriscará a andar a pé numa cidade planejada para os carros? Em contrapartida, queremos reafirmar a prática essencial da filosofia. Eu coloco aqui como filósofo, que é qual é essa prática? O questionamento e a reflexão. Queremos que seja possível duvidar dos dogmas e que os tabus sejam postos em discussão. Diríamos então aos nossos urbanistas que a cidade deve ser feita para os pés, não para as rodas. A cidade é o aglomerado de corpos que decidem viver juntos. Os corpos se deslocam na cidade, ocupam o espaço e compartilham no mesmo tempo. Os corpos são iguais em suas desigualdades múltiplas. São todos frágeis, são corpos de sangue. Precisam de alimento, ar, água, produzem dejetos e se cansam com o deslocamento. Todos os corpos se cansam. O motorista se cansa dos congestionamentos, dos sinais vermelhos, do tempo que perde sentado em sua bolha. O usuário do transporte coletivo se cansa com as filas de espera, a falta de espaço, os atrasos. O motorista e o passageiro, sedentários, são ainda, por cima, instados a frequentar academias para cuidar da saúde. O pedestre e o ciclista se cansam pela fadiga direta dos músculos e também pela ausência de bons passeios e ciclovias. O corpo se cansa por qualquer coisa. Nosso esforço geral é sempre na direção de silenciá-lo, calá-lo, saciá-lo, dar conforto, ou seja, ausência de dor. O corpo, no entanto, dói. É apertado, se junta de forma demasiada em ônibus ou trens lotados. Ganha escolioses, cifoses e lordoses nas filas do coletivo ou em seus bancos de espera, como aqui em Curitiba temos, que são feitos para se encostar, não para apoiar os isquios cansados. Na motorização do transporte, o corpo é passivo, é corpo que obedece, subjugado e oprimido pelos congestionamentos crescentes, ou esmigalhado, feito miga, mutilado e violado pelas altas velocidades contra este objeto que não tem a dureza do aço ou a flexibilidade do plástico. O corpo de carne é frágil, se quebra com facilidade, sangra, se esvai como a água que o constitui como elemento majoritário. E pergunto, por que o urbanismo não deve levar em consideração nossa natureza sanguínea, sua fragilidade, em seus mandos e desmandos que transformam a experiência que temos da cidade e, por conseguinte, de nós mesmos? O corpo, domesticado pela régua do urbanismo, condicionado à cultura do automóvel, deixa de ser experimentado positivamente. Ele é transportado, não se transporta. É conduzido, não conduz. É passivo, paciente, sofre com resignação seu trágico pathos. Palavra grega essa se receber as coisas. Não descobre por si a cidade onde vive, pois seus caminhos, rotas e ruas são desenhados nas pranchetas. As ruas uniformizadas e o estímulo à motorização levam com cada vez mais rapidez ao empobrecimento da realidade. As formas não motorizadas de locomoção podem nos conduzir a uma experiência direta da presença do corpo, e nisto há um germe de resistência, eu chamo a alienação. O corpo vivo, o corpo presente, acompanha o pedestre e o ciclista como sua sombra. Da mesma forma, a cidade viva, com seus riscos e encantos, se descortina aquele que a experimenta como um corpo vivo. Aos demais, resta a asepsia dos centros de compra, nos quais a experiência dita urbana é condicionada diretamente pelas regras do consumo. Curitiba, com sua motorização elevada, parece deixar alguns orgulhosos dos engarrafamentos, do barulho onipresente do ar poluído. Outros, nostálgicos e revoltados com a falta de diálogo com que ações de grande impacto foram realizadas de forma autoritária e tecnocrática.
A destruição de praças no Mercês, no Cristo Rei e no Alto da Glória servem todas ao mesmo objetivo, a fluidez do trânsito dos automóveis. A descaracterização da cidade acontece em alta velocidade. Monstruosos painéis luminosos são inseridos sem consulta prévia com os moradores, transformando a estética residencial com figurinos de corrida automobilística. Não é de se espantar que o atual governador já manifestou diversas vezes a intenção de fazer corridas de automóveis na malha viária urbana. Pergunto, não deveria o urbanismo ouvir os cidadãos, bem como levar em consideração todos os dados assombrosos da violência e mortandade do nosso violento trânsito? A presidente Dilma, mês passado, isso aqui eu escrevi alguns meses atrás, mas a coisa é recorrente, anunciou novamente a prorrogação da isenção do IPI às montadoras. Anunciou publicamente, no Salão do Automóvel, que o governo vai abrir mão, por mais 3 meses, da arrecadação do justo imposto. Ressaltou a pujança da economia brasileira. Não disse nada sobre o trânsito, entre aspas, civilizado e equitativo de nossas cidades. Não falou sobre a poluição do ar e ignorou mais uma vez todos os dados, os fatos que estão aí em nosso dia a dia. A experiência urbana, como dissemos, se empobrece na medida em que todo brasileiro quiser andar de carro para o trabalho, para a escola, em suas necessidades diárias de deslocamento. A presidenta Dilma despreza solenemente, com orgulho de garota propaganda, o pensamento de Protágoras e os alertas de todos os urbanistas conscientes. Ignora também o alerta de André Gorz, em seu belo texto Carta AD, dirigindo-se à sua amada. André Gorz, um pensador francês, muito também fantástico, que esse último texto ele escreve a sua companheira de vida, que eles se suicidam, praticamente, os dois velhinhos juntos, elas tinham uma doença incurável, e é um livro que ele fala sobre a vida deles, juntos. Ele diz assim: terminamos, relembrando, depois de 10 anos comprando um velho Austin. Ele não nos impediu de tomar a motorização individual como uma escolha política execrável, que dispõe os indivíduos uns contra os outros, pretendendo lhes oferecer um meio de subtrair-se ao lote comum. Fim da citação. Está acabando já. É sem dúvida uma coisa boa podermos comprar carros, geladeiras, computadores e tudo mais que julgamos essencial. Mas ficar preso em congestionamentos não é uma experiência gratificante, de engrandecimento pessoal. Queremos um transporte público mais barato e mais eficiente, que se beneficie igualmente das isenções tarifárias e subsídios múltiplos dos quais a indústria automobilística se farta, esfregando todos os meses em nossa cara seus novos e espantosos recordes de vendas. Queremos uma cidade mais limpa em todos os sentidos. A perversão maior é que muita gente deixa de optar pela bicicleta ou o caminhar para os trajetos curtos e se vê refém do automóvel e seu monopólio radical. Essa também é uma expressão do Ivan Illich, quando você não tem outra saída. Então eu preciso do carro, não tem saída. As ruas estão sendo asfaltadas para o fluxo dos carros, não das pessoas. Se assim fosse, teríamos nos semáforos ondas verdes, sincronizações dos semáforos e mais espaços exclusivos para o transporte coletivo. Teríamos uma rede de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas conectando todo o centro da cidade, os centrinhos dos bairros e uma integração muito bem feita com a rede de ônibus. Teríamos conexão com a região metropolitana, segura e ágil. Teríamos também garantido o acesso seguro às escolas, como disse Miranda, por meio de bicicletas. Como não é esta a realidade em que vivemos, vem à mente, novamente eu volto ao imaginário da filosofia, a Nietzsche, Zaratustra, para quem já leu, vem à mente o discurso do macaco de Zaratustra. É um personagem que Zaratustra encontra, que é um lobo, chamado de macaco de Zaratustra pelo povo. O lobo com espuma na boca, que vocifera nos portões da grande cidade contra os males que ali existem. Diz o lobo:
Por tudo que tem de luminoso e bom e forte, Zaratustra, cospe nesta cidade de merceeiros e volta atrás. Cospe na grande cidade e volta atrás. Para quem leu Nietzsche, isso está dentro do contexto. Zaratustra, por sua vez, calando o louco, diz: também a mim me causa náusea esta grande cidade, e não somente a esse louco, nem nela nem nele, nada mais há que possa melhorar-se ou piorar-se. Ai desta grande cidade, e eu gostaria de ver desde já as colunas de fogo em que arderá, porque essas colunas de fogo deverão preceder o grande meio-dia. Enfim, gostaríamos de concluir estes pensamentos contradizendo o discurso de Zaratustra sobre a grande cidade, afirmando que melhorias podem sim acontecer por mobilização ativa, pelo florescimento de uma massa crítica e, acima de tudo, por nossa capacidade inata de imaginar e sonhar outras realidades. Como afirmou Marc Roger em seu belo elogio da bicicleta, um texto francês, eu não sei se tem traduzido, eu traduzi o final para concluir esses pensamentos. Ele diz assim: a bicicleta nos ensina inicialmente a conjugar o tempo e o espaço. É necessário que redescubramos o princípio de realidade em um mundo invadido pela ficção e pelas imagens. O ciclismo é um humanismo e ele abre de novo a porta do sonho e do futuro. Muito obrigado.